Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita vamos estar estudando a revista de jovens Conectar Mais, da editora Betel, que traz por títulos Cartas Pastorais, Princípios para uma Vida Bem-Sucedida. A lição de hoje é a lição de número 8, que traz por título Característica de um Obreiro. Ou seja, as características de um obreiro. O texto de referência você encontra aí na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 10. Se você tem a sua Bíblia, pode estar fazendo essa leitura ou anotando para depois você estar lendo isso aí. O versículo do dia diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tito, capítulo 1 e versículo de número 7. A verdade aplicada diz que o obreiro é um operário disposto a se deixar gastar na obra de Deus. Os objetivos da lição de hoje são 3, e o primeiro deles é enumerar as qualidades bíblicas do obreiro, segundo, compreender a conduta do obreiro à luz das Escrituras, e terceiro, explicar as qualidades do obreiro descritas nas cartas pastorais. A nossa oração de hoje é para que a cada dia venhamos primar por uma conduta bíblica e ilibada diante de Deus e dos homens. Que Deus nos ajude a chegarmos a este patamar. A introdução vem dizendo que o obreiro escolhido por Deus para o exercício do ministério precisa possuir qualidades que o torne irrepreensível diante da igreja e da sociedade. Paulo, em suas epístolas pastorais, fala por diversas vezes sobre as qualidades dos vocacionados. Então, desde o princípio, nós vemos que não é de qualquer maneira, nem de qualquer forma, que alguém possa ser levantado ao santo ministério. E eu digo santo ministério por quê? Porque o ministério é santo. E aquele que é levantado ao ministério, ele tem que ser santo. E santo quer dizer separado das coisas mundanas. E ele tem que ser um bom exemplo, não só para a igreja, mas para a família e para a sociedade. Ele tem que ter um nome a zelar. Independente de posição social, de poder aquisitivo, ele tem que ter nome. O nome é tudo o que uma pessoa precisa para poder viver bem em meio a uma sociedade ou a um mundo corrompido. Então, quando você tem um nome e preza por este nome, você se conduz de maneira sensata, de maneira sábia, não trazendo escândalo nem para grego e nem para judeu, e muito menos para o povo de Deus, ok? Dito isto, nós podemos ver aqui o ponto-chave, onde está escrito que o homem de Deus deve primar por uma conduta ilibada, sendo sempre o exemplo dos fiéis. Segurou o gancho aí, irmão? Então vamos adiante. Primeiro tópico vem falando sobre as qualidades do bispo. Que qualidade seria essa? A expressão episcopos, conforme registra 1 Timóteo 3:1, usada na primeira carta escrita a Timóteo, não tem nada a ver com o bispo monárquico, pois a palavra em questão se refere a uma supervisão pastoral local, e para este cargo teriam qualidades que necessitavam ser observadas. Então, segundo o que nós vemos aqui, esta palavra bispo, ela remete para aquele que é encarregado de supervisionar um trabalho, a execução de um trabalho. Então era um cargo local, e a gente vê hoje, porque bispo também é a mesma frase que se utiliza para presbítero. Então presbítero, bispo, ancião, está tudo no mesmo, na mesma família e é tudo a mesma coisa. Tá? Não há diferenciação. Então a função de um ancião é supervisionar. A função de um presbítero é supervisionar. Bispo, a mesma coisa. Então, a explicação do comentarista aqui, que existia naquela época o bispo monárquico, que era o chefe da religião, vamos dizer assim. Mas nesse caso aqui, o bispo era alguém local, era uma função local, melhor dizendo, e ele tinha essa função de supervisionar o trabalho, no caso aqui, a igreja, o trabalho de Deus. Por outro lado, o primeiro ponto aqui vem falando sobre o bispo e a conduta familiar.
No texto da missiva a Timóteo, Paulo fala abertamente que o bispo precisa ser marido de uma mulher e que saiba governar bem a sua própria casa, conforme está registrado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 2 e versículo 4. O primeiro rebanho que o bispo precisa pastorear é a sua casa. A conclusão nos é fornecida na sequência. Vejamos. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Uma interrogação. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Que Deus ajude os seus obreiros a liderar com sabedoria a sua casa, pastorear os filhos e cuidar da esposa com amor e respeito, pois assim demonstrarão estar aptos a liderar na casa de Deus. E, infelizmente, existem obreiros que são amados pela igreja e odiados dentro da própria casa. Que Deus nos ajude no exercício do ministério que Ele nos confiou. Isso aqui não é novidade para ninguém, não é surpresa, porque infelizmente existe pessoas que na igreja, e eu já vi testemunhos e pessoas comentando, e de relatos que já aconteceu na prática mesmo. A esposa se levantar contra o marido e dizer, olha, aqui na igreja o meu marido é um verdadeiro santo, é algo fenomenal, mas lá em casa é um demônio, pô. E muitos relatos, isso não é um caso perdido na história, não. Muitos relatos tem assim. Mas o que se pede aqui, o que a palavra de Deus exige do obreiro é que ele seja pastor na sua casa. E ser pastor na sua casa também não é o extremo daquilo que a gente também já tem visto aí há muitos anos acontecer. O camarada subjuga a família a um ponto que de duas uma. Aliás, não tem nem de duas uma, só tem uma mesmo. Acaba espanando. Infelizmente, eu conheci obreiros que perdeu a família por ser uma pessoa radical demais. O que ele exigia da comunidade da qual ele era o presidente era um absurdo, era um verdadeiro talibã. Perdeu os filhos, a esposa ficou do lado dele porque não tinha para onde correr, mas não aprovava a atitude que ele tomava, inclusive com a própria família. Os filhos se desviaram tudo, foram para o mundo, enfim. E eu tenho certeza que esse também não é um caso esporádico, um caso único, não. Muitos devem ter acontecido, porque as pessoas não procuram o equilíbrio. Você não pode estar nem muito além e nem muito aquém. Você tem que estar no fiel, tem que haver um equilíbrio. Então, quando você, como está dizendo o texto, que ele tem que ser modesto, tem que trazer em sujeição os seus filhos e modesta, está dizendo que ele tem que ser uma pessoa que tem empatia pelos filhos, pela família e principalmente pela igreja. Ele não pode impor um cargo, uma coisa que ele sabe que ele não vai poder carregar, e muito menos a família dele. Infelizmente, quando não se vai para um lado onde a liberalidade é total, se vai para o outro lado onde o extremismo é fatal. E tanto uma como a outra está errado, porque nós temos que estar no centro da vontade de Deus, e no centro da vontade de Deus existe equilíbrio. A pessoa tem que ter maturidade, a pessoa tem que ter discernimento para saber aquilo que é prejudicial e aquilo que não é. Aquilo que pode ser levado devagarinho e trabalhando, porque não se pega, por exemplo, uma pedra, um diamante bruto, e com umas marteladas você deixa ele lapidado para valer um grande valor financeiro. É preciso saber trabalhar na pedra. A pedra é um diamante, ele chega a custar milhões, mas para ele chegar nesse valor máximo, a pessoa que vai trabalhar aquela pedra tem que ter as qualificações, ele tem que saber aonde vai mexer, como mexer, para que ele não venha estragar aquela pedra preciosa. Da mesma forma, a gente está falando de vidas, de pessoas que estão no mundo acometida por tantas coisas ruins, então precisam ser lapidadas, mas essa lapidação, ela não é uma responsabilidade do pastor em si. Essa lapidação, ela é responsabilidade do Espírito Santo. Porém, eu tenho participação nisso. E qual seria a minha participação? Ensinar, mas não impor. Ensinar a palavra de Deus, orando e crendo que o Espírito Santo é poderoso para fazer muito mais do que eu estou fazendo. Porque compete ao Espírito Santo convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então,
Eu não posso querer assumir o lugar do Espírito Santo e impor, você vai ter que ser assim. Você aceitou Jesus hoje e amanhã eu quero ver você aqui, assim, 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 e já dá o regulamento para aquela pessoa. Não é bem assim que as coisas funcionam. Infelizmente, muitas pessoas agem dessa forma, porque eu acredito que essas pessoas, elas não têm conhecimento, não têm sabedoria do alto, e falta talvez a elas, né, o discernimento espiritual e uma leitura sistemática da palavra de Deus para poder entender o que Deus exige de cada um de nós. Se Deus exige santidade, exige sim, Deus exige santidade. Mas nós não nascemos santos. E santidade, irmãos, é uma coisa que não se consegue da noite para o dia, num passe de mágica. A santidade é um processo. E esse processo evolui à medida que a pessoa é lapidada através do ensino da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, se ela se deixar lapidar pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também não pega ninguém na marra, amarra e falou, a partir de agora você está sob meu domínio e só vai sair daqui quando você estiver 100% lapidado e sendo aí uma pedra preciosa de grande valor. Não é bem assim também, ok? Então nós vemos aqui que um bom obreiro, ele traz a sua casa em sujeição e modéstia. Sujeição a quê? Sujeitar a Deus. Explicando aí, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente observa que o cuidado de Deus é que o pai de família, a pessoa responsável pela família, seja aquela pessoa que está sempre meditando na palavra de Deus de dia e de noite, e conversando com seus filhos, ensinando, mostrando, sabe, sem se cansar. Por quê? Porque é o que está escrito. Ensina o menino no caminho que deve andar, e depois de velho não vai se desviar dele. Agora, a partir do momento que eu como pai, você como pai, obriga o teu filho a ir à igreja, bate nele para ir para a igreja, e bate nele quando chega da igreja porque ele não prestou atenção no culto, então isso aí se tornou um radicalismo. E é perigoso, porque quanto mais você forçar a amizade, mais rebeldia vai aparecer, mais rebelde ele vai ficar, e o resultado muitas vezes é drástico. Tá? Então, primeira coisa, jejum e oração. Conversar com os filhos, estar do lado deles em todos os momentos e sempre procurar dar a eles o exemplo pela sua postura, pelo seu modo de viver. Porque não adianta nada você forçar a família a fazer uma coisa que você não faz. Você já estaria desqualificado para ocupar excelente posição no ministério. No segundo ponto, nós vemos aqui sobre a questão das qualidades temperamentais. A realidade diária do pastoreio não é fácil, pois envolve pessoas, cada uma com seus dramas e necessidades, pressões externas e tomadas de decisões das mais diversas e complexas. Paulo diz que o bispo precisa ser sóbrio, não espancador, não contencioso, mas moderado, conforme está registrado em 1 Timóteo capítulo 3, versos de 2 a 3. A princípio, alguns se chocam com estes textos, mas, possivelmente, estes comportamentos e práticas foram observados naqueles obreiros que não sabiam lidar com as pressões diárias inerentes à liderança. A expressão moderado já diz tudo. Sua ideia no grego expressa controle nas decisões, sendo o contrário abrasivo e severo. Que sejamos pessoas equilibradas, que sabem dominar os sentimentos diante das pressões do dia a dia. O obreiro precisa agir com moderação e serenidade no exercício de sua vocação. Então, essas qualidades, elas são inerentes a um obreiro. A palavra de Deus, lá, inclusive a carta de Paulo a Timóteo, diz que quem almeja o episcopado, excelente coisa deseja. Junto com esse desejo, tem as suas implicações. E essas implicações, elas envolvem todo esse material que nós acabamos de mostrar aqui. Controle, sobriedade, serenidade, não tomar decisões precipitadas, não fazer vista grossa para determinadas coisas que tem que ser punida, tem que ser disciplinada. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser um espancador, ser uma pessoa severa. Então, você tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio. E esse equilíbrio você consegue através do auxílio do Espírito Santo, quando você se coloca de fato nas mãos do Senhor para ser usado como ferramenta. Deus vai te dar essa capacidade. E uma das coisas que Deus nos permite ter e nós devemos buscar, é a mansidão. A gente tem encontrado aí muitos obreiros nervosos,
bravos, leva as coisas sempre tudo na base do ferro e do fogo. E ao invés de somar, de multiplicar, esses obreiros geralmente eles diminuem, porque entristece muitos irmãos, entristece as ovelhas do Senhor e elas acabam fugindo e vão-se embora. Então é preciso esse equilíbrio. Tem que ser firme nas decisões, mas não pode exagerar, não pode ultrapassar os limites da razão, para que você não traga prejuízo para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós vamos ver aqui sobre a conduta dos diáconos. Vemos a instituição dos diáconos em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 6, a palavra diácono, derivada do grego, nos remete à ideia daqueles que servem. Até mesmo para servir, existe um alto padrão, pois no ministério representamos aquele que nos chamou e a instituição a qual servimos. Nos chamou e a instituição. Então nós representamos não somente o Senhor Jesus, que nos chamou das trevas para a luz e nos escolheu para sermos servos na casa dele, mas também representamos a instituição a qual servimos. Ou seja, aí a igreja onde você está, né, filiado. Então você está aí servindo ao Senhor. Então essa conduta, ela precisa existir, né? Você tem que ser no templo, diante da irmandade, aquilo que você é em casa, aquilo que você é lá na sociedade, no trabalho, na convivência com o público em geral. Então você tem que ser uma pessoa mansa. É pecado irar? O pecado não é irar. O pecado é deixar a ira te dominar e praticar aquilo que é ruim. O Senhor diz, irai, mas não pequeis. Então quando você se ira com alguma coisa e peca, né, tentando resolver alguma coisa, sair no braço com alguém ou, né, extrapolar em algum sentido, então você pecou. Então, irmãos, precisamos ter cuidado. Pessoas que tratam a esposa e os filhos bem na frente dos outros, mas em casa acaricia a esposa de mão fechada, espanca os filhos. Esse camarada não serve nem para ser crente, quanto mais para ser um obreiro, um cooperador na casa do Senhor. Infelizmente, essa é a verdade, né? Então nós precisamos ter cuidado. Se você é um obreiro na casa do Senhor, e aliás essa lição ela vem tratando sobre a questão de obreiros na casa do Senhor, ou daqueles que anseiam o episcopado. Então, irmão, a partir de agora você vai começar a entender como se portar na casa do Senhor. Se você ainda tem esses rompantes, né, você precisa pedir ao Senhor Jesus para te ajudar a mudar a essa situação, para que você seja alguém, né, mais amável, né, manso. Isso não quer dizer que você uma hora ou outra não venha se irritar, não venha ficar nervoso, não venha se irar, mas você procurar ter o controle das coisas, ter sobriedade para não agir no calor, né, da questão. Então é assim que tem que ser. Então, no primeiro ponto aqui, nós vemos que os diáconos, a questão dos diáconos e a questão financeira, né? No caso aqui, é impressionante que Paulo pontua para Timóteo que os diáconos precisam ser honestos e não cobiçosos de torpe ganância, conforme está registrado em 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 9. As duas expressões se complementam, pois o diácono não pode ser levado pelo desejo, nem seu coração deve ser abrasado pelas riquezas. Por isso, a conduta deve ser pautada pela honestidade. Infelizmente, existem pessoas que assumem o ministério com o coração inebriado pelas cifras e pelo status que isto lhe confere. Que o nosso alvo seja Cristo e que nossa motivação seja exercer o ministério para tão somente servir e cumprir com excelência aquilo que Deus nos confiou. Muitas vezes a pessoa, em determinados momentos da história aí da igreja, a gente sabe que existe aí uma hierarquia. Essa hierarquia, ela fala de uma escada. E, embora você almeje o episcopado, como já falamos antes, é necessário respeitar essas etapas. Então, em outras aulas, eu já frisei bem sobre essa questão, né? Primeiro você começa aí como um cooperador, né? E depois você passa a servir ao Senhor como diácono, de diácono vai a presbítero, de presbítero a evangelista, de evangelista a pastor, e assim sucessivamente. Agora, o que o comentarista está mostrando aqui é que geralmente as pessoas, eles desejam alcançar uma posição no ministério, mas o desejo deles é um desejo espúrio. Por quê?
Porque eles estão querendo apenas o status, né? Ser chamado de pastor, e aquilo parece que massageia o ego da pessoa. Pastor fulano, esse é o pastor fulano, homem de Deus, tal, coisa e tal, sabe? Esses tipos de elogio, e as pessoas muitas vezes ficam envaidecidas com isso, né? E por outro lado, também pensando no poder aquisitivo, quanto eu vou ganhar? Se eu for dirigir aquela igreja, for ser pastor daquele campo, qual vai ser o meu salário? Né? Então fica pensando nisso. O verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro de Deus, ele não está preocupado com essas coisas, porque ele sabe que tem um Deus que cuida. Então, tudo que vier à mão dele para fazer, ele vai fazer de acordo com as suas forças e de boa vontade. Ele não vai fazer obrigado, ou porque ele está esperando receber uma recompensa, né? Ser visto pelo pastor-chefe. Olha, esse aqui é o pastor fulano, vem para cá, pastor fulano, senta aqui do meu lado. Né? A pessoa fica parecendo ali uma cigarra, só falta estourar. Cuidado com isso. Não deixe isso subir para a sua cabeça, não. Você é um servo do Senhor. O Senhor não nos chamou para ser estrelas e nem superstar. O Senhor nos chamou para servir. Nós somos servos. É o que a palavra no grego está dizendo. Diáconos quer dizer servo. Alguém que é levantado no meio de um grupo de pessoas para servir. E para servir bem, tem que seguir os critérios determinados pelo Senhor. Tem que ser exemplo na casa do Senhor. Então nós não estamos ali para poder, sabe, ser elogiado, bajulado, ovacionados, não. Nós estamos ali cumprindo uma missão que Deus nos deu. Né? E uma missão muito honrosa. É um privilégio fazer parte do ministério de Cristo. É um privilégio. Isso por si só é tudo. É um privilégio. Imagine quem eu era, quem você era, e hoje o Senhor nos colocou numa posição excelente. Quantas pessoas Deus poderia escolher, mas aprove o Senhor te chamar, aprove o Senhor te escolher, te capacitar para que você hoje possa servi-lo. Então, esse privilégio tem que redundar, irmão, em alegria, em gozo, prazer, gratidão diante de Deus. Porque não é para qualquer um. Tem muita gente que quer ser, mas não é para qualquer um. É para aqueles, somente para aqueles que o Senhor chama. É somente para aqueles que o Senhor escolhe. Então, irmão, temos que ser humildes. Temos que reconhecer que não somos nada. Nós somos apenas como uma vasilha que está vazia e que o Senhor pegou lá na prateleira para colocar alguma coisa dentro, porque ela agora se torna útil para o seu serviço. E aí o que eu devo fazer nessa compreensão, com essa compreensão, me deixar gastar e me gastar muito mais por amor à obra do Senhor e por amor a Cristo. É isso que nós devemos ter em mente. No outro ponto aqui, está dizendo que para ser um obreiro na casa do Senhor, precisamos primeiro ser provado. Eu me lembro que quando ainda muito criança ainda, né, na minha pré-adolescência, adolescência, eu vi isso muito acontecer. Eu já falei algumas vezes e vou repetir, pela bondade de Deus, eu descendo de uma família de pastores, aliás, né, todos esses pastores, veteranos, desbravadores, já estão na eternidade com o Senhor. Né? Então eu, por muitos anos da minha vida, eu os acompanhei e vi o critério como era para se separar um obreiro para a obra do Senhor. Não era separar um obreiro pelo valor do dízimo que ele dava, não era pela sua aparência, não era pela maneira de se vestir. Infelizmente, a gente tem visto aí pessoas sendo levantadas pelo ministério pelo valor da sua carteira, pelo poder da sua carteira, né? Por quanto ele pode dar. E às vezes até uma forma de segurar aquela pessoa ali, porque o seu dízimo é bom, a sua oferta é boa, então para que não perca ele para uma outra comunidade, resolve então prender ele ali com cargo. Isso é um absurdo. Eu não aceito um negócio desse e eu acredito que Deus muito menos aceita. Porque existem critérios, irmãos, para se aprovar um obreiro para a casa do Senhor. Então, quando iam separar um obreiro naqueles idos, né, há muitos e muitos anos atrás, a primeira coisa, reunia-se o conselho, o ministério reunia e levantava o nome de um determinado irmão, e ali as pessoas que já o conheciam diziam, olha, esse irmão aqui realmente ele tem condição de ser, ele é assim, 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 assim. Aí os irmãos concordam, aí todos concordavam, então vamos fazer o seguinte, vamos apresentar o Senhor e vamos esperar uma resposta de Deus. E ali
era colocado ali aquele nome daquele irmão diante do Senhor, e oravam, jejuavam, né? E até o Senhor responder. Então, dificilmente, irmãos, na separação de um obreiro, naqueles idos, você via escândalo, né? Hoje, levanta-se o obreiro de manhã, de tarde dão a ele uma igreja e de noite ele já aprontou 1001 e tem que arrancar o cara de lá na carreira, porque senão o escândalo é terrível. Por quê? Porque os critérios mudaram. Então, nós vemos aqui, né, que quando olhamos o texto-chave de Atos 6, percebemos que na escolha dos diáconos foram consideradas 3 características básicas, a saber: varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, conforme Atos capítulo 6, verso 3. Paulo nos diz que é necessário primeiro colocar os diáconos à prova, e se forem irrepreensíveis, desenvolva o ministério, conforme está registrado em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 10. O período de prova é um tempo em que muitas vezes nos servirá para olhar mais de perto a conduta do obreiro e alinhá-lo. Percebemos que pessoas sem aptidão, alinhá-lo à conduta bíblica. É muito triste quando percebemos que pessoas sem aptidão assumem o ministério. Que Deus não permita que obreiros sejam reconhecidos e consagrados aos diversos ministérios na igreja, sem que estes, de fato, sejam chamados pelo Senhor da Seara. Felizmente, esse é o desejo do comentarista e com certeza também é o meu desejo. Mas nós temos visto aí um outro filme, né? Como já frisei, e não tiro nenhuma vírgula do que eu disse, porque eu já presenciei isso muitas vezes, né? E o resultado também já vi, catastrófico. É um desastre. Pessoa, como eu disse a princípio, não foi apenas uma citação, mas eu citei aqui, eu falei de algo que eu vi acontecer. Colocaram uma determinada pessoa num determinado lugar e não demorou 15 dias. Às pressas, tiveram que trazer um novo dirigente para assumir o lugar e levar aquele camarada para a sede, porque a conduta dele, a maneira dele estava completamente fora do esquadro. Por quê? Porque não se seguiu os critérios, né, que estão exarados nas Escrituras, que é exigido nas Escrituras. Porque o camarada era uma pessoa de fala mansa, de fala fácil, era uma pessoa muito dada, amiga de todo mundo, era um bom dizimista, e com essas qualidades já se viu que ele deveria ser um obreiro. E o resultado foi triste. Que Deus nos ajude a vigiar mais. No terceiro tópico, nós vamos estar vendo aqui sobre as características inerentes aos presbíteros. Os presbíteros, segundo a derivação dessa palavra, no grego traz a ideia de homens de idade, ou um corpo de anciãos, composto de homens dignos, sábios e maduros, devido à sua representatividade, as qualidades precisavam ser também observadas. Então, quando a gente fala de ancião, a ideia que vem à nossa mente é a ideia de homens, né, idôneos, maduros, pessoas já com uma determinada idade, que já passaram por muitas coisas na vida e com certeza adquiriram uma experiência. Então, principalmente para os mais novos, se bem que hoje praticamente não funciona, porque essa meninada de hoje, eles acham que já nasceram sabendo e que sabem de tudo, e muitas vezes eles não acatam, né, o parecer ou o conselho de uma pessoa de mais idade. Mas nessa época, era quando se falava de presbítero, você estava falando de ancião, você estava falando de alguém que era maduro na idade e que tinha aí uma experiência, né, adquirida com a vida e com tudo aquilo que ele viveu e passou. Então ele teria condições de poder, com moderação, aconselhar, ensinar, porque na verdade essa é a função do presbítero. O presbítero, e Paulo inclusive ele faz alusão a isso, né? Aqueles que se dedicam ao ensino, que sejam honrados. Então, quando se fala em presbítero, você está falando de um obreiro que vai estar ministrando estudos, pregando, ensinando a igreja. Existem algumas denominações em que existe o pastor da igreja, ele é a pessoa que cuida da igreja, mas o ensino é administrado pelo presbitério. Existe uma escala.
Então, o presbítero, no dia do culto de ensino, ou culto de doutrina, como é chamado, né, e conhecido em algumas denominações, então, ao invés do pastor doutrinar a igreja, quem vai doutrinar é o presbítero, porque ele é a pessoa que ocupa a função do ensino, por várias razões que, inclusive, o texto menciona, porque ele é uma pessoa que tem essa capacitação para isso. Tá? O pastor prega, né, os seus sermões evangelísticos, no culto da família e etc., mas o ensino está, né, entregue na mão do presbitério. Como existem outros ministérios aí, aonde quem tem o controle de toda a situação é o presbitério. Existe o pastor, ele está ali, dirige tudo, mas as decisões é tomada pelo presbitério. É eles que decidem, é eles que votam a favor ou contra, e tudo aquilo que eles resolvem em assembleia está sacramentado. Ok? Então vejamos aqui ainda. O primeiro ponto, uma conduta familiar exemplar. Paulo estabelece, ao escrever para Tito, que até mesmo os filhos dos presbíteros precisam ser fiéis, para que ninguém tenha o que falar de sua família. O termo irrepreensível, usado no texto de Tito 1:6, é muito forte, pois indica uma conduta acima de qualquer suspeita. Nós, como ministros de Deus, precisamos primar por uma conduta ilibada e um caráter forjado à luz da palavra e em Cristo. Os desvios de conduta de muitos obreiros estão relacionados ao ambiente familiar e não são tratados. Assim como Cristo, necessitamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Jesus orienta a sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículo de número 48. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto muito complicado, eu diria, porque não é apenas uma maneira de dizer. A família do obreiro, ela é observada nos mínimos detalhes. Então, muitas vezes, o pai e a mãe têm uma boa conduta, né, diante da igreja, mas às vezes um filho ou outro começa a extrapolar, e aí é a gota d'água para começar um falatório na igreja, uma difamação. Tá vendo? Você viu lá o filho do pastor fulano, do presbítero fulano, a filha do presbítero, olha o que ela está fazendo, olha como ela está se portando. Então, irmão, não é fácil. Se você está pensando que ser um obreiro na casa do Senhor é água com açúcar, não é não, irmão. Porque você vai ser uma vidraça, um espelho, melhor dizendo. Todo mundo vai estar olhando para você. É a sua conduta, é a sua maneira de ser, é o trato com as pessoas, com a família, como nós falamos no princípio. E qualquer coisa que acontece ali com um dos filhos daquele obreiro, principalmente se for algo negativo, isso já é motivo para começar um zum, porque todo mundo fala, olha, como é que pode? E aí sempre aparece aquele, você percebeu? Olha, aquele obreiro, quando sobe lá no púlpito, ele fala isso, fala aquilo, exige isso, exige aquilo outro. Como é que pode isso? E a filha dele, o filho dele fazendo isso, como é que ele pode exigir da gente se o filho e a filha dele estão fazendo? De repente, irmão, seu filho não tem essa vida desse jeito de praticar, mas deu uma escorregada lá, né? Deu uma vacilada. E isso é o suficiente para começar um zum, para questionar aquilo que você está fazendo. Então precisamos ter cuidado com isso. Então o texto aqui está dizendo que os nossos filhos têm que ser fiéis também. Eles têm que ser exemplo também. Até para os outros, os coleguinhas lá, para os adolescentes, para os jovens, né? Dependente da idade que eles tenham, ele tem que ser exemplo, porque aquelas crianças, aqueles pré-adolescentes, adolescentes, jovens, começam a olhar para os nossos filhos, né? E se eles se conduzem de maneira ética, eles também vão se conduzir. Porque ele falou assim, e aí a história é outra. Aí quando alguém pergunta, você conhece o pastor fulano e tal? Conheço. Que família abençoada. Homem de Deus, mulher de Deus. Olha que família abençoada. Você viu como mudou? Então, isso é importante. É você ser bem visto não só pela igreja, pela comunidade, mas pela sociedade. Eu já ouvi relato, né, de comerciante que, pelo trato que a pessoa teve com ele, de tratar e cumprir, ele chegar a dizer assim, olha, eu conheço fulano e tal, aquele lá é um crente, viu? Para aquele ali eu vendo a loja inteira, porque eu sei que no dia que ele tratou, ele vem aqui e acerta. Por outro lado, eu também já ouvi, creio que você já ouviu também, pessoas falando, ser crente que nem aquele lá, caloteiro, enrolão, enganador,
E ainda tem coragem de dizer que é pastor. Deus me livre, que eu não quero estar numa igreja dessa de jeito nenhum. Então isso é o que, irmão? Escândalo. E aí o Senhor diz assim, é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Você está entendendo agora a condição de um obreiro? Que não é apenas um status, não é você ficar exibindo a credencial, levando tapinha nas costas, pastor fulano, homem de Deus. Vai muito mais além do que isso. Por isso que você não pode se deixar levar por falsos elogios, né? Ser ovacionado. A glória de Deus, a honra é de Deus e você é servo. Então você, como servo, tem que procurar fazer o melhor para Deus, para que o nome dele seja glorificado, porque tudo pertence a ele. Então, irmãos, é preciso atentar para isso. Porque se você deseja, ou se você é um obreiro, e você tem vivido nessa situação difícil, de duas uma, ou você se volta 100% para o Senhor, se humilha na presença de Deus e muda de atitude diante do que você tem vivido, ou então você abandona o ministério porque você está sendo pedra de tropeço para aqueles que estão nessa comunidade, porque eles estão olhando para a tua vida e murmurando e pecando. Então você está sendo pedra de tropeço. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E se você está nessa situação, preste atenção. Se conserte com Deus ou então deixe o ministério. É melhor você ser um crente e no final de tudo ser salvo do que você ter uma credencial, fazer as coisas erradas e no final ir para o inferno. Isso não é bom. O outro ponto está falando aqui sobre a questão de zelarmos pela verdadeira doutrina. Na passagem de Tito, no capítulo 1, verso 9, percebemos a preocupação paulina para que os obreiros tivessem firmeza na verdade, objetivando com isso que fossem refutadores de contradições e de possíveis desvios doutrinários. Fica evidente que, além da conduta moral, os presbíteros devem ter convicção acerca da doutrina cristã. Quanto à sã doutrina, é necessário cautela, pois devido à explosão de núcleos educandários teológicos, há enésimas teologias sem embasamento bíblico sendo ministradas, o que certamente refletirá negativamente na obra de Deus. Que estejamos atentos à teologia ensinada por obreiros, que estejamos atentos à teologia ensinada por obreiros despreparados ou mal intencionados. Então nós vemos aí que isso não é nenhuma novidade, nós temos aí hoje diversas denominações de pessoas que se levantaram e se auto-intitularam pastores, né? Criaram aí núcleos teológicos, e quando na maioria das vezes essas pessoas não conseguem discernir nem o que eles estão fazendo ali, mas eles passam a ensinar outras pessoas erradas, e hoje nós temos essa dificuldade. Se você reunir, por exemplo, teólogos de algumas denominações e colocar alguma questão em baila para ser discutida ali, você vai perceber que vai haver diversos pensamentos, diversas respostas e, por que não dizer, vai haver até confronto, porque cada um vai defender a sua tese achando que está certo. Então isso, por um lado, tem ajudado muito. Quando eu digo isso, a teologia, ela nos ajuda muito a entender, a compreender acerca das coisas de Deus. Sim, isso é fato. E é uma necessidade hoje para o obreiro. Antigamente se separava o obreiro para a obra de Deus, simplesmente pelo fato de ser um verdadeiro cristão, ser batizado com o Espírito Santo e etc. Hoje, você precisa ser formado em teologia ou ter no mínimo aí um curso médico, um curso médio em teologia, para poder ser agregado aí um corpo de obreiros em uma determinada igreja ou denominação. Mas nós temos aí essa diversificação de entendimentos teológicos. Cada um entende de uma forma, cada denominação procura trazer alguma coisa puxando brasa para sua sardinha, e aquilo que é incutido na mente daqueles alunos, daqueles discípulos, é o que vai prevalecer. É por isso que a gente não tem muitas vezes uma coerência ou um entendimento completo do que realmente a teologia pode nos trazer de bom, porque as pessoas aprendeu lá nas suas ramificações, né? Digamos aí, a igreja A, ela cria um curso teológico com uma visão voltada para uma determinada coisa, a outra a mesma coisa, a outra a mesma coisa. Então, no final, acaba havendo essas divergências. E a maioria deles
não tem profundidade suficiente, nem conhecimento suficiente para poder entender o âmago da questão. E aí fica essa miscelânea aí, e isso muitas vezes traz mais confusão do que bênção para a vida das pessoas, né? Deixa as pessoas em dúvida. Então nós precisamos estar pautados na Bíblia Sagrada, nos manter firmes na fé e seguir as orientações do nosso mestre. Nós temos hoje muitas escolas teológicas, institutos, seminários e faculdades. Então, se você tem condição de fazer uma faculdade teológica, né, independente, eu acho que é muito melhor. E ter, né, suficientemente capacidade de saber separar o joio do trigo, né? Quando eu fiz teologia, eu fiz uma escola independente, então, logicamente que envolveu muitas coisas que não nos diz respeito. Mas se você se embriagar, aí só Jesus na causa. É por isso que muitas igrejas preferem ter lá os seus núcleos de ensinos teológicos, porque ali a chance de um crente se embriagar, se tornar um bêbado, né, teologicamente falando, é muito vaga, não existe isso praticamente. Mas o bom é mesmo, porque se você faz um curso dentro de uma denominação, você vai ser carimbado ali. Se algum dia você for levado para uma outra denominação, fazer parte de outro ministério, você vai se tornar um peixe fora d'água, porque lá eles falam o chibolé, e você chega lá falando cibolete. Você está entendendo? Então, aonde você precisa fazer um curso teológico independente, como foi o meu caso, você abarca todo o conteúdo. E depois você vai escolher aquilo que realmente serve ou não. E o restante que ficou para fora, você guarda como experiência. Você tem condição de dialogar com as pessoas e abordar pontos que muitas vezes dentro de um núcleo teológico, de uma denominação, não vai abordar porque não tem o conhecimento. Então essa é uma das vantagens. Ok, meu querido? Então nós vimos aqui esta aula hoje mostrando aí as características de um bom obreiro. Então nós vimos aqui e a conclusão vem dizendo que fomos chamados por Deus como seus embaixadores. E diante desta convocação, necessitamos ter uma conduta ilibada para o exercício ministerial. Para ocupar um cargo político no poder judiciário, o indivíduo deve possuir uma série de qualificações e uma delas diz respeito ao bom caráter. Para o exercício ministerial ser aprovado, Deus exige que os seus ministros tenham a conduta irrepreensível. Então esse é o ponto crucial para se poder fazer parte de um ministério eclesiástico. Ok, meu querido? Que Deus te abençoe e te guarde. Se Deus nos permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.